Então eu vou começar a contar a minha história de vida. Meu nome é Amanda, tenho 30 anos, sou casada com o Marcos, tenho a Valentina e o Francisco de filhos, sou filha do Geraldo e da Débora, irmã do Caio. Nasci em Iporã, aqui no Paraná, e já novinha já fui para São Paulo morar com os meus pais. Meu pai também é de São Paulo, é nascido lá. Morei lá até os 4 anos de idade e depois retornei para Iporã. Mas nesse período que eu morei em São Paulo, algumas coisas eu tenho na memória, e o que eu tenho de memória de lá são coisas relacionadas a Deus, coisas assim que me marcaram, né? De buscar a presença dos meus pais, buscando a Deus, louvando ao Senhor, sempre fazendo a obra. Então, desde São Paulo, Deus tem feito a obra no meu coração, né? Vim para Iporã, fiquei dos 4 aos 16 anos lá. Com 4, 5 anos, quando eu fui para a escola, numa escola particular, eu lembro até hoje que um dia eu escrevendo no meu caderno, e uma professora chegou do meu lado e ela foi corrigir o exercício. E ela me explicava e eu tentava fazer e eu fazia errado. E uma coisa que me marcou demais, eu acho que depois até vocês vão entender, na hora, ela muito rígida, né, era uma escola de freiras, ela falou assim: mas você é burra, Amanda, você é burra. E gritando assim pra mim, sabe? E aquilo parece que eu me senti dentro de um buraco, onde todos os meus amiguinhos estavam me olhando e eu era uma pessoa burra. Aquilo ficou, sabe, muito forte dentro de mim. E eu cheguei em casa chorando e eu falava que eu não queria mais ir para a escola. Que lá eu não ia mais, só não sabia explicar para os meus pais o porquê. Mas eu falava que eu não queria ir mais. E meus pais tentaram insistir e eu não fui. Meus pais me tiraram de lá, comecei em outra escola. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu, meditando essa semana, e há tempo já também, mas muito mais forte essa semana, eu penso o quanto o diabo é sujo, que tentou usar aquela professora naquele lugar para tentar colocar no meu coração que eu não era uma pessoa inteligente, que eu era burra e que eu era diferente de todo mundo, que todo mundo talvez poderia ser melhor do que eu, né? Fui crescendo, sempre em um lar cristão, meus pais sempre foram cristãos, graças a Deus, meus avós também, por parte de pai, por parte de mãe, apenas a minha avó. E sempre ouvindo do Evangelho, sempre na igreja, sempre envolvida nos trabalhos da igreja, EBF, com criança. Sempre vendo meu pai, né, muito fervoroso na fé, buscando sempre trazer crianças. Ele tinha uma Kombi, ele buscava as crianças nos bairros mais assim, onde ninguém queria ir, para poder levar para a igreja. Sempre passando por dificuldade financeira, mas nunca desistindo da fé. E uma coisa que me marcou também, quando eu acho que eu devia ter uns 7, 8 anos por aí, eu perguntava para minha mãe: mãe, por que o pai não desiste de Deus? Apesar de muito nova, eu sempre vi, né, a luta do meu pai. Meu pai quase não parava em casa, porque trabalhava muito para tentar trazer o sustento para casa. E era o sustento mesmo, não era para trazer presente, não era para trazer nada a mais, e sim o sustento, o que a gente necessitava. E aquilo me fazia falta, eu queria meu pai dentro de casa, né? Então eu sabia que ele ficava muito fora, era muito trabalho, mas nunca vi ele reclamar, nunca vi meu pai adoecer, um homem doente dentro de casa, isso eu nunca tive. E eu questionava, mãe, eu chorando assim, por que meu pai, com tudo que passa, ainda louva a Deus, né? Não desiste? É como se eu perguntasse, por que ele não amaldiçoa ao próprio Deus? E minha mãe, com sabedoria, vinha me falando: filha, a gente não serve a Deus pelo que Deus nos dá, e sim pelo que Ele é nas nossas vidas. E aquilo ficou forte assim em mim, sabe? Que não era aquele o motivo de buscar a Deus. Fui crescendo e tive a oportunidade de começar a treinar handball. Meu sonho era ser jogadora de vôlei, porque via minhas primas jogando, então achava o máximo, via na TV e queria ser atleta de vôlei. Comecei a jogar handball com 12 anos de idade, jogava pelo município, e as minhas amigas, a maioria, jogava pela escola, que era a escola que no começo eu comecei a estudar e quis sair.
E comecei a jogar, eu era a última, né, que entrou na equipe. Mas com a graça de Deus eu já era grandinha e o tamanho destacou, né? Então comecei a participar dos campeonatos na região, de amistosos, e nisso eu também jogava vôlei. Os dois esportes ao mesmo tempo. E uma vez o meu técnico me falou: Amanda, você vai ter que escolher por um esporte, né? Porque eu era tão fome de bola que eu treinava das 3 às 5 o handebol e das 5 às 7 o vôlei. E se tinha preparo físico em um e no outro eu fazia os dois. E ele falou: você precisa escolher, porque daqui a pouco o seu corpo não vai aguentar. E eu pensei, no vôlei eu era reserva, porque eu jogava com meninas mais velhas. E no handebol eu era titular. Pensei, então eu vou pro handebol, né? Porque eu não quero ficar no banco, quero jogar. Escolhi pelo handebol, graças a Deus por isso, porque eu creio que em tudo Deus sempre teve um plano na minha vida. Joguei até os 16 anos lá em Iporã. Foi quando eu recebi uma proposta lá de Concórdia, Santa Catarina. Um olheiro me vendo jogar em Toledo um dia, me convidou eu e mais 2 amigas. E na hora eu pensei, eu acho que vamos, né? Parecia uma coisa assim, uma festa. Mas aí depois eu comecei a pensar, eu ia embora de casa. Eu era muito apegada aos meus pais, tinha muitos amigos, sempre fui de ter muita gente dentro da minha casa. Eu acho que até pelo zelo do meu pai de não saber às vezes onde eu estava com os meus amigos, ele sempre acolheu todos os amigos dentro da nossa casa. E aquilo começou a me dar uma tristeza, eu falava que não queria mais ir, ele sempre me ligava e eu falava, tô pensando e que não queria. E uma coisa que meu pai sempre falou, desde que eu era mais novinha, ele falou assim: Amanda, você tem um miolo muito molinho, você não tem a cabeça muito boa. E eu não entendia, né, o porquê ele falava isso, porque eu sempre fui muito questionadora. Eu queria levar os meus amigos para a minha igreja, mas os meus amigos me convidavam para ir na igreja deles também, na igreja católica na época. E eu queria ir, porque eu queria ver como que era lá dentro, eu queria saber como que era. E pelo meu pai ver que eu não tinha uma fé firmada e um conhecimento pleno, pleno não, mas assim, uma fé mais fortalecida em Deus, ele falava: não, filha, você traz os seus amigos com a gente. Não é momento de você ir. E eu sempre chorava, porque todo mundo vai e eu não posso ir. E a famosa frase de todos os pais, né? Você não é todo mundo. E por causa dessas situações de outras, ele falava para mim isso, que eu não tinha um miolo muito, muito bom e que ele achava também que não era momento de eu ir para Concórdia, para sair de casa. Acho que passado um mês por aí, ele me chamou, meu pai tinha uma loja de R$1,99 na época, ele me chamou e falou assim: filha, eu e tua mãe a gente está orando essa semana e Deus tem falado no meu coração e a gente chegou o momento de você ir para Concórdia. É para você ir para lá jogar. Aquilo foi um baque para mim, né? O que as minhas amigas estavam todas felizes por irem, eu não queria ir, porque eu ia ficar longe deles. Enfim, acatando ao que meu pai falou, porque ele me disse que ele estava orando, né? Então era pautado no que Deus estava falando no coração dele. Eu fui para Concórdia. Com 16 anos, eu, a Jéssica e a Mariana fomos para uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, para treinar com um treinador que na época era o treinador da seleção brasileira, que tinha um nome, né? Então eu visava um futuro no esporte treinando com ele também. Chegando lá, eu lembro que a gente foi de Kombi também, eles tiram sarro da gente até hoje, que a gente era os farofeiros. As nossas famílias foram todas juntas. Subimos, deixamos as malas, até então estava tudo tranquilo, mas quando os pais foram embora, começou a choradeira. Com 16 anos, longe de pai, de mãe, de todo mundo, né? Mas nunca longe de Deus. Isso eu tenho certeza que Deus sempre esteve ao meu lado. Comecei a treinar, comecei a participar de campeonatos, comecei a ter outras amizades, né, de meninas, a morar numa casa com 7 meninas que não conheciam o Evangelho. Na verdade, era eu e a Mariana apenas que na época éramos cristãs. E começaram as tentações, né, de querer sair, de querer conhecer o mundo, o que o mundo oferecia. E hoje eu lembro porque meu pai falava que eu tinha o miolo mole. Porque ele me ensinava o porquê de não ir para o mundo, mas era aquela coisa que lá dentro, aquela curiosidade. Mas o que acontece lá fora que eu não posso ir? Né? Foi quando eu comecei a ir em festas, comecei a sair em lugares que não eram para eu estar. Mas todas as vezes que eu saí para algum lugar, eu lembrava, eu pensava, né, no meio daquela muvuca toda, aqui não é o meu lugar.
Sabe quando você se sente um lugar onde que não se sente bem, não se sente à vontade? E eu voltava para casa, às vezes no sábado ia na igreja, chorava, me arrependia, falava, Deus, eu não quero isso para mim. Voltava, passava um final de semana, no outro, vamos não sei aonde. Não sei se eu vou, insistia, ia de novo. E isso foi um processo, né? Eu brinco que eu era uma crente raimunda, um pé no mundo, outro na igreja, outro no mundo. E conheci o Marcos, a gente começou a namorar. E quem me apresentou ele foi o Gustavo. Ele sempre falava assim pra mim que ele tinha um amigo que era que nem eu, que ele ia me apresentar. E eu não entendi o porquê que nem eu, né? E eu, quando conheci ele, entendi que ele também era cristão. E a gente começou a namorar, era à distância. Foi um tempo difícil, né? De se conhecer. O gênio dele era forte, o meu também. Mas eu sempre pedi para Deus um homem, um pai, né, para os meus filhos. Eu sempre pedi alguém que fosse alguém firme na fé. E ele me presenteou com o Marcos. E nesse período de idas e vindas para a igreja, uma coisa minha mãe, quando eu era pequena, sempre me ensinou: Amanda, você pode se esconder de qualquer pessoa. Você pode estar debaixo da cama. Eu lembro como se fosse hoje. Eu acho que eu devia ter o tamanho da Valentina um pouco maior. E ela falava assim, você se esconde de qualquer pessoa, mas de Deus não. O que você fizer escondido, Deus está vendo. E isso me marcou. E eu vim para casa uma das vezes e eu falei, mãe e pai, tem acontecido isso, eu tenho gostado de estar no mundo, né? Tenho gostado de estar nesses lugares, mas é uma coisa que eu não quero para minha vida. E minha mãe começou a orar por mim e a me aconselhar, né, como mãe. E eu lembro que na minha formatura, na semana da minha formatura, algo tinha muito forte no meu coração. O baile da minha formatura vai ser o último lugar. Era uma decisão assim muito plena. É o último lugar que eu vou pisar que não condiz com o lugar que Deus queira que eu esteja. E foi assim que aconteceu. No baile da minha formatura foi o último lugar que eu fui, que eu sabia que não agradava a Deus. E depois dessa formatura a gente teve um retiro aqui. Não sei se foi um dos primeiros aqui no centro de eventos. E eu lembro que aquele retiro me marcou demais, sabe? Tinham teatros que eram feitos, eu só sabia chorar. Eu falava, eu tô de volta na casa do meu pai, e daqui eu não quero mais sair. Porque eu lembro que quando eu era criança e adolescente, eu sempre escutei uma canção que dizia assim, nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais podia imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. E aquilo vinha no meu coração como uma coisa assim, num lugar onde é mais improvável, uma pessoa que seja menos improvável, Deus pode levantar. Deus pode fazer algo grande através dele. Não que a pessoa seja boa, mas algo grande através dele. E eu via isso, né, que poderia ser feito na minha vida. E eu pedia para Deus, transforma a minha vida, transforma o meu coração, porque eu quero sempre honrar o Senhor. Mas mesmo vivendo um pé no mundo, outro na igreja, eu nunca deixei de falar do amor de Cristo, né? Já fui muitas vezes cobrada assim de uma forma terrível, exposta, humilhada, até mesmo no esporte, por pessoas que falavam assim, você é muito de igreja, você quer saber da igreja, na hora de jogar, que é bom, vocês não querem. Você, Amanda, só quer viver na igreja. E isso era ataque, sabe, em cima de ataque. E uma coisa que eu nunca fiz foi me defender, porque eu sabia que Deus era quem estava à frente da minha vida, era Ele quem me defenderia daquilo. E os anos foram passando e eu fui tendo um respeito, né, dentro da minha equipe, por ser cristã, com a misericórdia de Deus, convivi com pessoas que tinham uma vida totalmente destruída, meninas que estavam tendo uma vida de casada com outras mulheres, e Deus foi me usando para trazer de volta, né, para Cristo. E hoje, graças a Deus, o Marcos também conhece muitas meninas que hoje têm uma família perfeita, uma família que busca a Deus, sabe, com um pai, uma mãe e os filhos, da forma que Deus criou. Tinha coisas que eu tinha anotado aqui que eu queria lembrar para falar para vocês. Voltando ao esporte, joguei em Concórdia de 2006 até 2016. E nesse meio Deus me levou para muitos lugares, né?
para falar do amor dele. E uma vez eu lembro que o último campeonato que eu fui, que foi na Dinamarca, jogando um mundial, tinha uma psicóloga que uma vez... Eles sempre souberam que eu era assim, o tipo de atleta que tinha que ser cutucada, sabe? Se você me desafiar, eu sou o tipo de pessoa que funciona. Não adianta falar mansinho comigo, não adianta, né, meu benzinho, tem que olhar, porque daí eu rendia. E um dia, eu saindo da sala de reunião, eu lembro a nítida imagem, e eu saindo da reunião, a psicóloga me olhou e falou assim: Amanda, onde está o teu Deus? Cadê aquele Deus que você serve? Com ar de arrogância, sabe? Aquilo me machucou tanto, me cutucou tanto, sabe? E ela me falou aquilo porque nesse Mundial eu estava passando por uma situação muito difícil. Porque eu tinha perdido meu melhor amigo no meio do ano e eu comecei a ter aquilo como... o handball como algo que me tirou muitas coisas boas. De estar com minha família, de buscar ter um relacionamento melhor com meu marido, de poder estar perto dele. Então... começou a dar vamos dizer assim, uma síndrome do pânico com relação ao handball. E nesse Mundial eu estava assim, uma pessoa apática. Ela podia falar o que quisesse para mim, que eu não reagia. Inclusive a gente tinha uma brincadeira de beliscar aqui atrás durante o jogo, se a menina estava meio sonolenta. E eu lembro que a capitã veio e me beliscou e eu fiquei assim, ó, sem reação nenhuma. Não me mexia, sabe? E foi por causa disso que ela veio cutucar, botar o dedo na ferida, né? E... daquela vez também eu fiquei muito irritado, pensando assim, quem é ela para querer, né, discutir comigo com relação a quem é o meu Deus? Mas mesmo assim eu não consegui reagir dentro de quadra. Mas eu creio que o período que eu passei lá dentro, eu não deixei de falar do amor de Deus, eu não deixei de pregar o Evangelho. E creio que talvez sendo testemunha para muitas meninas, né? Parei de jogar em 2016, foi o último campeonato que eu fui. Creio que pelo propósito de Deus ter me permitido passar pela depressão, porque antes, por ser uma pessoa muito forte, eu achava que quem passava por depressão era uma pessoa fraca, uma pessoa que não queria, né, se levantar. Eu pensava, é muito fácil, a pessoa está triste, ele, vamos, bora, levanta, faça, né? E por ser assim, Deus me permitiu mostrar, não é só você que faz, sou eu que faço através de você. Né, e sentir amor, compaixão pelo próximo que também passa por situações como essa. Então foi quando eu parei de jogar, engravidei da Valentina e Deus me deu essa primeira princesa. Depois veio o Francisco. E em tudo assim Deus tem honrado a nossa família, né? Sempre a dificuldade financeira tenta bater na porta, mas eu e o Marcos somos provas do que Deus faz quando a gente se entrega a Ele, né? Aqui na igreja presbiteriana de Chopinzinho eu aprendi muito a honrar a autoridade, honrar o pastor Marcos. Eu tinha muita visão diferente do que é o cristianismo, né, ou doutrinas de igreja. E no começo eu acho que era uma ovelha rebelde, eu queria bater de frente, queria questionar. Nos estudos eu colocava a minha visão do que era. Né? Eu lembro que um dia ali atrás o pastor conversando comigo, ele falou assim: Amanda, não tem nada de errado de você não pensar a mesma coisa que eu ou que a igreja, mas isso não pode ser algo que você coloque perante os irmãos que traga divisão, né? E aquilo ficou no meu coração e eu comecei a entender, e a entender que ele é autoridade sobre a minha vida e buscar honrá-lo, que era muito difícil no começo para mim, mas creio que Deus tem me tratado e hoje eu entendo que se eu honrar Ele, eu tenho bênção sobre a minha vida, né? Então, isso é um pouco do meu testemunho. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Outra coisa também que Deus tem falado bastante ao meu coração é que esses dias, conversando com uma amiga minha, ela começou a falar assim que ela tem um namorado, né? Ela é juntada com um namorado e não tem um casamento. E eu nunca tive vergonha, né, de falar, seja para quem for. Eu sempre falo para Deus, Deus, enche minha boca, porque eu vou abrir. O Senhor me encha. Né? Porque às vezes o conhecimento da palavra aqui, o que está escrito, eu ainda brinco com o pastor, a cabeça do pastor é um computador.
tudo que você fala no começo do versículo ele já sabe a referência e tudo. E acredito por causa daquele bloqueio lá de trás, o diabo tentava, né, não fazer com que eu lembrasse. Mas assim, eu sempre me coloquei perante Deus disposta a ser usada, né? Leio, busco e eu creio que no momento certo Deus vai enchendo. E conversando com ela, eu falei para ela, eu falei assim, isso não é legal, né? Perante Deus não tem bênção. Se você quer Jesus Cristo como centro da tua família, vai se corrigir. E ela, mas é porque eu penso em construir uma casa antes, né? De ter as coisas estabilizadas e não sei o quê. E na hora Deus colocou a seguinte palavra na minha boca. Eu falei assim, imagine você contando para os teus filhos, né? O que seria mais legal, ou melhor, você contar que você viveu uma vida fora do que Deus ensina para construir talvez um castelo para eles, ou você contar para os teus filhos, isso eu imaginando, e ela também já começou até a chorar, imaginando, ela contando isso para os filhos dela, que filho, eu e teu pai, a gente viveu num 2x2, a gente não tinha onde morar direito, mas a gente buscou, pautado na palavra de Deus, viver uma vida reta, viver uma vida correta com o que Deus ensina. E hoje a gente tem vocês, né? A gente não desistiu um do outro, a gente não buscou viver o que o mundo ensina. Porque hoje o mundo é perverso, ele quer ensinar a gente ao quê? A gente ter um bom carro, a gente ter uma casa boa, para o quê? Para mostrar para todo mundo, né? Mas e a nossa vida com Deus? Como que fica, né? Às vezes eu penso também com relação a ser mulher submissa. Por ter um gênio forte, sair de casa com 16 anos, a minha facilidade de ser independente era muito forte. Então, desde que eu saí de casa, eu nunca pedi dinheiro para os meus pais. Sempre administrei bem o meu dinheiro, né? E uma coisa que minha mãe falava quando eu era criança, ela falava, adolescente, ela falava, filha, trabalha para você não ter que depender de homem. Né? Infelizmente, eu creio que ela falava isso por dificuldades que ela passava dentro dela, né? Não falava por mal, mas era algo que aquilo ficou dentro de mim. Não, então eu vou trabalhar. Eu sempre fui forte, sempre fui guerreira, pensava, eu não dependo de homem não. E quando eu conheci o Marcos, a gente saía, eu queria pagar conta, eu queria fazer as coisas, e Deus foi me ensinando. Antes de casar, eu sempre busquei estudar muito sobre casamento. E eu ganhava super bem antes da gente casar, quando a gente era noivo, e com o coração apertado, eu dava dinheiro para ele e falava assim, às vezes sentava na cama e falava assim, amor, tá aqui o salário, o que nós vamos fazer? A gente não era nem casado, mas eu queria ser tratada, eu queria ser uma mulher segundo o coração de Deus, né? E ali eu comecei a ser tratada. E às vezes eu tenho vontade de falar muita coisa pro Marcos, tenho vontade de cuspir aquilo que tá dentro do meu coração. Mas quando vem essa guerra dentro de mim, eu não enxergo ele. Eu enxergo o que está tentando na frente ou atrás, não sei, que é tentar destruir o relacionamento, que é o inimigo. Então eu lembro da passagem que diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. A minha guerra não é contra o meu marido. E às vezes vocês também passam dificuldades em casa, não é contra o nosso marido a nossa guerra. É contra o inimigo que tenta destruir as nossas famílias. E eu creio que se a gente tiver uma família fortalecida na fé em casa, a nossa igreja vai ser muito melhor, né? A gente vai vivenciar só aqui dentro o que já vive lá fora. Então é isso, uma das coisas que eu queria deixar para vocês também, que é a submissão, é bênção. E viver conforme a palavra de Deus nos ensina. Não tem nada melhor. E nunca deixar passar a oportunidade de falar do amor. Porque Cristo... Ele sim teria que ter vergonha da gente, né? Porque a gente é podre. Mas ele não tem, ele não se envergonha. E por causa disso, eu peço para Deus me encher os meus filhos, para que desde pequeno eles sejam usados na presença dele. Né? Tenho vontade de ter mais filhos, mas não é só apenas para eu dizer, eu tenho muitos filhos, não. É com um objetivo, com um foco de eles serem bênção nessa terra. Né? Muitas pessoas criam filhos para maldição, eu quero filhos para bênção. E com relação a isso, eu queria que o pastor lesse lá em Salmos 127, pastor, só para a gente encerrar. Ou Salmos todos 127. O Salmos inteiro? 127, aham.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Outra coisa que eu aprendi aqui na igreja foi isso, o sentido do que é a graça, né? Muitas vezes eu no começo conversava com o pastor e ele me questionava algumas coisas e eu fui entendendo em algumas conversas o real sentido do que é a graça, né? Não é a força do meu braço, não é o trabalhar muito, não é o ser boa e especialista em algo, é Cristo em mim. É Cristo que vai fazer todas as coisas. Enquanto a gente dorme, Ele faz, né? E os filhos, que muitas vezes, eu até brincando semana passada com a Ângela, a gente pensa que hoje filhos, eu prefiro tomar um remédio que faça mal para a minha saúde como mulher do que ter filhos, né? É como se hoje o mundo colocasse filho é como se fosse uma doença. Tá grávida, parece que todo mundo fica apavorado, né? E não, filho é bênção. Filho, aqui na palavra de Deus diz que filho é herança do Senhor, né? E Ele é bênção nas nossas vidas, nos faz querer buscar cada vez mais a Cristo para poder ser espelho para eles. Amém? Amém. E hoje eu quero agradecer a oportunidade, pastor, de o senhor ter me convidado. Porque por causa daquele trauma lá de trás, eu sempre tive muita dificuldade de estar à frente, né? E eu creio que Deus tem quebrado isso nessa noite. Amém? Peço que o senhor ore para encerrar. Sim. Pai, eu quero agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir o testemunho da Amanda, Senhor. Quero pedir assim a bênção do Senhor, também sobre os que estão ouvindo esse testemunho, que a Tua palavra possa entrar no coração, fique o testemunho no coração de cada um bem gravado e sentido, Pai. Trabalha pela graça, pela misericórdia do Senhor. Nós contamos com isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.